Sabe aquela história que deixa a gente com o coração apertado quando o herói faz escolhas que só o levam ladeira abaixo? Já parou para pensar que isso acontece até mesmo quando lemos uma obra tão antiga como a tragédia Agamenon? Será por causa do nosso reflexo humano de empatia? Talvez algum medo de que algo parecido aconteça com a gente? Ou será que é porque a história apenas foi bem contada? Acredite você ou não, mas essa pergunta foi feita há mais de 2000 anos. E a resposta para ela é o germe do gênero dramático, o tema desse vídeo. Entender o gênero dramático é mergulhar nas forças literárias que movem nossa leitura quando abrimos um texto de teatro. Então, levantem as cortinas, acendam as luzes. Senhoras e senhores, o gênero dramático. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio André, redator publicitário, roteirista e formado em artes cênicas. Eu já atuei, dirigi, pesquisei, dei aula de teatro e sou apaixonado por Shakespeare, especialmente as tragédias. Para falar sobre o gênero dramático, então eu parti do que nós já explicamos aqui no canal no vídeo do gênero épico. Eu vou deixar aqui no card para vocês depois conferirem. A divisão entre gênero épico, lírico e dramático, ele começa na República de Platão, e é uma convenção que faz sentido até hoje. Naquele vídeo, a Júlia começava perguntando o que significa quando dizemos que uma coisa é épica, grandiosa, triunfal, digna de ser narrada, por exemplo. Com a palavra dramática, nós podemos perguntar algo similar. O que é uma coisa dramática? Fulano é muito dramático. O final do filme é bem dramático. Ou no uso popular, ele pode significar muita coisa, né? Desde exagerado, gritante, que faz tempestade em copo d'água, ou até mesmo aquela expressão que a gente usa em final de jogo de futebol, o Brasil vai vivendo momentos dramáticos, que significa um sentimento de não piscar, de segurar a respiração enquanto o problema não se resolve diante de nossos olhos. Aqui eu vou precisar reforçar as diferenças entre os gêneros, tá? O épico é aquilo que é narrado, como um fato histórico que é contado. Quando alguém fala sobre um terceiro, ou um personagem, um herói, uma figura histórica, sempre algum evento no passado. Epopeias, romances, novelas, contos, eles são assim. Já o gênero lírico é a expressão de um eu no presente. Não é um terceiro no passado, não é uma ação, mas um sentimento condensado, uma fotografia, um estado de alma. Então os cantos, haikais, as odes, elas vão todas nesse caminho. E existe algo em comum entre esses dois, que é o mediador. No gênero épico, que é uma narração, o mediador é um narrador. No lírico, quem media é um eu sentimental, ou seja, um eu lírico. Você já deve ter ouvido essa expressão. Mas é só isso que eles têm em comum, porque o mediador épico é objetivo, o mediador lírico é subjetivo. Ou seja, a lente do épico foca no feito exterior da ação do sujeito que agiu sobre o mundo, é um fato concreto. Já a lente do lírico foca no estado interior do sujeito a respeito do que o mundo lhe causa. É algo mais passivo e subjetivo, percebe a oposição? Eu comecei falando desses dois gêneros porque o dramático, embora tenha características próprias, ele faz uma espécie de mistura de algumas dessas características que eu ressaltei. Então toda vez que você pensar em gênero dramático, pensa em teatro, atuação. E no teatro, os personagens agem emancipados de quem escreveu, ou seja, aquele mediador que há no gênero épico, que há no gênero lírico, de formas diferentes, mas há. No dramático, não tem, não existe. O dramático ele é escrito de uma forma que, teoricamente, o eu e o narrador não estejam no palco. Por outro lado, o dramático pega algumas características do épico e pega outras do lírico. O teatro é sobre personagens, ou seja, terceiros, algo do épico, e é uma história que mostra muitos estados emocionais presentes, que é algo do lírico. Então comece a perceber que o dramático acontece em intersecções de características do épico e do lírico. Eu vou te dar mais casos. No gênero dramático, o mundo ainda é apresentado objetivamente, e objetividade é do épico. Mas ele é intermediado pela subjetividade dos personagens do palco, e subjetividade é do lírico. Quando a gente assiste uma peça ou lê um texto dramático, nós acompanhamos uma porção de líricos, ou seja, personagens que se expressam, colidindo no palco e gerando a ação que move a peça. É como se a história fosse narrada
com os fatos ao vivo e guiados pela vontade dos personagens. E isso é algo que nem o épico e nem o lírico conseguem fazer. Essa mescla é só do dramático. Claro, essa é a teoria. Não existe algo puro na teoria dos gêneros, ou seja, uma peça de teatro ela vai ter traços do gênero lírico ou do épico. Por exemplo, quando Hamlet fica sozinho e diz ser ou não ser, eis a questão, que é mais nobre para a alma suportar os dardos e arremessos do fado sempre adverso, ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes fim tentando resistir-lhes. Isso aqui é lírico, é um estado da alma de Hamlet dentro da peça. Outro exemplo, na tragédia Otelo, o vilão da história é o Iago. Quando ele termina de falar com o herói, o Otelo, que é o herói, e o Iago fica sozinho, ele vira para o público, conta o que aconteceu com ele no passado e revela o que ele quer fazer com Otelo no futuro. Essa fala do personagem com o público, que é chamado à parte, é um traço do épico, pois é alguém narrando. Em sua obra poética, o Aristóteles filosofou bastante sobre os gêneros, e lá ele diz que a principal característica do gênero dramático não são os personagens, são as ações. E ele vai concluir que o que melhor define o gênero dramático são as 3 unidades: unidade de ação, de tempo e de espaço. Unidade de espaço é o recorte geográfico da peça, é o reino da Dinamarca, Tebas, Rio de Janeiro, mas o Aristóteles fala pouco sobre isso. São os futuros teóricos, já no século XVIII em diante, que vão desenvolver o tema. Unidade de tempo é o recorte de tempo, idealmente sem ficar indo e voltando para o futuro ou para o passado. Mas aqui o Aristóteles também não crava nada, ele falou mais no sentido pragmático, já que as peças gregas eram histórias que geralmente se passavam ao longo de um único dia ou de alguns dias em sequência. O que Aristóteles vai mais defender e desenvolver em sua teoria é a unidade de ação. E aqui nós também podemos considerar as falas como ação, já que as falas são agidas, atuadas ao vivo. O que é uma unidade de ação? Bem, como não há um narrador, os acontecimentos devem estar concatenados. Uma ação leva a outra. E todas as ações levam a história para frente. Sem um narrador mediando a história, o que temos no palco são diversos personagens com interesses e atitudes contrárias que se relacionam por meio de ações ou de diálogos e que são conflitantes entre si. Então, unidade de ação é essa lógica, é esse elo de acontecimentos consequentes um ao outro. O propósito das 3 unidades, espaço, tempo e ação, é gerar verossimilhança, a coerência interna da obra. Ser verossímil não significa ser real. Ser verossímil é se aquela ação do protagonista pareceu necessária ou verdadeira dentro da lógica que a própria obra criou. Então, para os objetivos últimos da peça, um evento impossível, mas apresentado de uma forma convincente, vale mais do que um fato histórico real, mas que no palco soa falso, entendeu? Tem um vídeo aqui no canal sobre a Odisseia, o Eu Li Pra Você, em que a Thaís explica no começo que a epopeia de Homero foi escrita para ser cantada, em vez de ser lida como se fosse prosa. O texto dramático também não é para ser lido como se fosse prosa. Ele foi feito para ser encenado. Claro, dá para tirar bastante proveito das peças apenas lendo? Dá, mas se não imaginarmos a ação e o estado dos personagens, a leitura vai perder o teor dela. Inclusive, se você não tem muito acesso ao teatro ou por algum motivo não consegue acompanhar tanto quanto gostaria, comenta aqui embaixo o que você acha de um vídeo sobre como ler textos dramáticos. Responde se você acha que seria um tema legal de falar no canal e podemos preparar para vocês. Agora nós vamos pegar um pouco mais fundo a questão da unidade de ação. Se você já estudou sobre como escrever histórias, seja no universo da literatura, do roteiro, do storytelling, do copywriting, talvez isso aqui vai ser familiar para você. O Aristóteles, ele assistiu muitas encenações de seu tempo, certo? Especialmente as tragédias. As tragédias na época eram o suprassumo da arte daquela civilização. A tragédia, ela trazia em uma só expressão artística a poesia, o espetáculo, as tecnologias de ponta da época, a música, a dança. Então a tragédia para eles, para os gregos, é como se fosse a ópera
para o século XIX e o começo do século XX. E no rigor filosófico do Aristóteles, ele percebeu elementos comuns nas tragédias, refletiu sobre eles e identificou quais são as bases da tragédia em termos de estrutura. Todas essas partes têm a ver com a pergunta que eu lancei no começo do vídeo, sobre o que nós sentimos no estômago quando vemos aquela história do herói que vai para o fundo do poço. Se você já leu a Orestia, tenta se lembrar de quando o vitorioso Agamenon aceitou ser louvado como um deus, mesmo que o próprio coro da peça recomendasse que ele tivesse um pouco mais de humildade. Na peça da Irma, da trilogia rural, a Irma, desesperada para engravidar, ela busca o adultério com o Vitor e a gente percebe que não vai dar bom. Ou no caso da peça Hamlet, o príncipe Hamlet está com a faca e o queijo na mão, não aproveita sua chance de vingança contra o seu tio Cláudio e com isso ele faz crescer uma bola de neve no reino da Dinamarca que causa muito mais estrago no fim. A gente percebe isso quando a gente lê. Mas o que esse sentimento de apreensão, que é algo emocional, tem a ver com a estrutura da peça, que é algo aparentemente mais calculado? Um elemento que Aristóteles percebe nas tragédias é o enredo. O enredo é a alma da tragédia, e em grego se chama mythos. E um outro elemento é o caráter dos personagens, ou ethos, que movem o enredo, porque é do conflito dos caráteres desses personagens que as ações são provocadas. Como o centro da tragédia são as ações dos personagens, para o Aristóteles, o que determina se uma obra é boa é a qualidade das ações dos personagens e sua coerência interna. Existem outros elementos em comum das tragédias? Tem, mas como eles são menores em termos de importância, eu vou resumir. Eles são os pensamentos expressados pelos personagens, a linguagem utilizada por eles, se é elevada, se é baixa, se é solene, se é ardilosa. O coro em si, que podia ter várias funções na peça, como representar a voz do povo, ou representar um parlamento de sacerdotes, ou uma classe específica. Tem a música e tem o espetáculo visual em si. São todos elementos da tragédia, além do enredo e do caráter. Mas a cereja do bolo são 4 itens que estão em toda grande tragédia teatral e que são fundamentais para a obra atingir o seu objetivo: a peripécia, a falha trágica, o reconhecimento e a catarse. Toda peça tem um começo, um meio e um fim, certo? Introdução, desenvolvimento, conclusão. O começo da peça nos apresenta o lugar onde acontece, o herói, o protagonista, os personagens, a visão de um mundo deles, quem é o antagonista, o que está acontecendo na vida dos personagens, qual é o contexto dessas pessoas. Ou seja, o começo estabelece a situação, as regras do jogo, quem são os jogadores e o que está em jogo. Esses personagens, com vontades conflitantes, começam a agir e tomar decisões que vão afetando uns aos outros, especialmente o herói, que é quem mais afeta, e quem mais é afetado. Depois de um certo número de cenas, deve ter um momento em que a sorte do herói simplesmente vira. É um ponto do qual não tem mais volta. O Aristóteles deu o nome para isso, dessa parte, esse ponto de inflexão, de peripécia. Então, a peripécia é a tal da virada do destino. É o momento em que aquilo que parecia certo se inverte completamente. O herói que estava no auge é lançado no abismo. Mas essa virada não é à toa, ela deve ser decorrente da própria ação do herói. Não é algo que vem do nada, como ganhar na loteria, sofrer um acidente, algum capricho do destino. É uma consequência lógica do que veio antes. É o resultado inevitável das escolhas do próprio herói. Aí você se pergunta, todo herói faz escolhas que o destroem? Na tragédia, a maioria das vezes. E é aqui que entra um outro conceito, que é o conceito da falha trágica, ou em grego, amartia. A falha trágica pode ser um erro de julgamento, pode ser uma cegueira específica, pode ser uma inflexibilidade, um excesso de alguma virtude, que é levada, no caso, ao extremo. Não é necessariamente um defeito moral, ou um pecado do qual o personagem não consegue se livrar. A amartia é o ponto fraco que o herói carrega e que o drama aos poucos vai expondo. Aquele nó na barriga, o coração na boca que nós sentimos, é por causa dessa falha que nós sentimos isso. Por mais virtuoso que o herói seja, nós começamos a perceber, muito antes da queda, o tombo que ele vai sofrer. O outro mecanismo dramático é o reconhecimento, anagnórisis em grego. É o momento em que o personagem descobre algo que ele não sabia até então.
É uma verdade sobre ele mesmo que ele descobre, ou uma verdade sobre um outro personagem, uma revelação, uma situação que é anunciada, uma surpresa. Quando esse reconhecimento coincide com a peripécia, ou seja, quando a virada do destino e a revelação acontecem ao mesmo tempo, Aristóteles diz que é o ponto mais alto que uma tragédia pode atingir. E esse ponto mais alto causa um efeito específico. Se você prestou atenção, ao longo desse vídeo eu já falei algumas vezes, 2, 3 vezes, sobre o objetivo último de uma tragédia. Pois bem, qual é esse objetivo? É exatamente provocar essa emoção poderosa, essa mistura de medo, de compaixão que a gente sente quando vê o herói caindo, se chama catarse. Já ouviu a palavra catártico? Se você não sabia o significado, vai entender agora. A catarse é um conceito que veio da medicina grega. Ela significa purificação, limpeza do organismo. Como Aristóteles filosofou sobre diversos assuntos e como ele não separava esses assuntos, a ética, a vida, a arte, a poética, todos estavam relacionados entre si. Então, para ele, a tragédia grega tinha o objetivo de causar esse misto de piedade e de terror para que os espectadores descarregassem o peso de suas experiências e não precisassem passar por aquela experiência que o herói passou. Então, provocar a catarse é uma questão de ética, portanto, necessária à tragédia. A tragédia, considerada a mais alta forma de arte, tinha que ser mais que entretenimento. Ela tinha que ser uma experiência tanto educativa quanto purgatória. Sentir essas fortes emoções durante a peça fazia com que os gregos saíssem do teatro com elas digeridas, elaboradas e principalmente assimiladas. E dessa forma, eles podiam voltar para suas próprias vidas com esse aprendizado transformador. O Clube da Literatura Clássica tem no seu catálogo um exemplo de tragédia grega em que nós podemos ver esses conceitos aplicados, especialmente a peripécia coincidindo com a revelação. É a peça Agamenon, de Ésquilo, o primeiro da trilogia Euresteia, que é o nosso box 23. Para ficar mais didático, eu vou dar uma resumidinha da parte em que isso acontece. A Guerra de Troia acaba e Agamenon, que é o rei de Argos e comandante dos gregos, ele volta vitorioso, depois de 10 anos. Então todos na cidade estão em festa, todos, exceto dentro do palácio, a esposa dele, Clitemnestra, ela não está muito feliz. Isso porque, no início da guerra, aconteceu que os ventos estavam impedindo a saída dos barcos dos gregos. Então o oráculo disse que para que os deuses pudessem favorecer, eles exigiam um sacrifício de Agamenon para solucionar o problema. Para garantir a partida da frota, Agamenon fez o maior dos sacrifícios, que foi entregar a própria filha, a Ifigênia. Então, Agamenon sacrificou a filha para conseguir o favorecimento dos deuses na guerra que salvaria a Grécia. Mas a Clitemnestra nunca o perdoou por isso. Enquanto Agamenon estava em Troia, ela arranjou um amante e os dois tramaram a morte do rei para quando ele voltasse. Então presta atenção agora. Quando Agamenon entra no palácio, a Clitemnestra finge que o adora, que tem uma baita devoção. Inclusive, ela estende tapetes de púrpura, algo que na época era reservado para homenagear somente os deuses. E Agamenon, orgulhoso, ele aceita a homenagem. Só que inflar o ego era uma armadilha. No fim, Agamenon ele é assassinado dentro do palácio. Vamos agora olhar para os conceitos aristotélicos. A amartia, que é a falha trágica de Agamenon, é o orgulho excessivo, a arrogância de quem acredita estar à altura dos deuses. Isso vai se tornar visível no momento em que ele aceita caminhar sobre os tapetes sagrados. Ele sabe que é excessivo. O coro na peça também fala isso e alerta. Cuidado! E ainda assim, ele caminha sobre o tapete. Essa é a cegueira trágica. A peripécia está nessa virada brutal, porque faz o Agamenon ir da glória do triunfo à morte por traição no próprio palácio. Agamenon ele entra como herói, o maior herói da Grécia, e sai como um cadáver. E a inversão é total, só que ela é muito rápida. E o mais importante, ela é necessária, porque não foi fruto do azar, foi consequência direta de quem ele é e do que ele fez. E quanto à catarse, ela está no efeito que a peça produz em nós. Olha o dilema que a peça nos coloca. Sacrificar a própria filha, no fim das contas, deu certo, causou o que o povo precisava, e o resultado foi o melhor possível. O elemento do caráter de Agamenon, o ethos, reflete o estado da alma de quem prefere sacrificar parte de sua família pela vitória da nação. Ele sabe que a derrota da nação
execução seria, de qualquer forma, o fim de todos da sua família. Então ele sacrifica um, a Ifigênia, pela salvação do resto, de todos os outros. Já a Clitemnestra representa o contrário. Ela representa a voz de quem prefere perder tudo do que desistir do ser amado. É o amor daqueles que têm laços afetivos acima dos laços civis. A família acima do Estado. E nenhum deles está errado. Nós poderíamos estar no lugar de qualquer um deles. Apesar de tudo que fez, dos sacrifícios de Ifigênia e da arrogância, nós no final sentimos piedade por Agamenon porque não é um defeito, é um fruto de um excesso. E também porque nós reconhecemos a capacidade humana de destruir a nós mesmos pelo próprio senso de grandeza. Então nós saímos dessa peça com algo que foi agitado dentro de nós e que de alguma forma foi assimilado, purgado e reorganizado. Portanto, Ésquilo cumpriu a função, o objetivo final que Aristóteles defendia para a tragédia no teatro foi cumprido. Tem um detalhe que eu acho importante dizer. A poética ela foi escrita para quem quer entender por que certas obras nos afetam de um jeito que as outras não conseguem. Entender isso é a base para compreender a essência do gênero dramático. O que Aristóteles observou é que a grande arte dramática ela não depende de truques, de efeitos especiais, nem de personagens perfeitos. Ela depende somente de que tudo o que acontece pareça ao mesmo tempo surpreendente e inevitável. Surpreendente, claro, porque nós não esperamos por isso. Inevitável porque, olhando para trás, as ações são concatenadas, são coerentes, então não podia ter sido de outra forma. Você que tem o box da Orestia, ou da Ifigênia, ou um dos clássicos de Shakespeare, tenta ler de novo com essa nova perspectiva. Tenta perceber, quando Agamenon entrar naquele palácio, se você não vai sentir com mais clareza e com mais dramaticidade, digamos. Para finalizar, duas coisas. Primeiro, a teoria dos gêneros ela foi melhorada com o passar dos séculos, mas o que o Aristóteles escreveu na poética continua sendo alicerçal. Então nós consideramos uma visão clássica do gênero dramático. A segunda é que nenhum dos teóricos, inclusive o próprio Aristóteles, defende a pureza dos gêneros literários, tá? Ou seja, há poemas em que o autor ele utiliza recursos dramáticos, como se fosse um diálogo imaginário, por exemplo. Se você já estudou a história do teatro, talvez tenha se deparado com um livro chamado Teatro Épico. Olha que curioso, né? Como é que pode ser épico se o teatro é um gênero dramático? Pois bem, é que na primeira parte do livro, o autor passa por todo o histórico do teatro, o grego, o romano, o japonês, o europeu, o medieval, o elisabetano, o realismo russo, enfim. E aí ele faz um levantamento dos traços narrativos nos principais autores de cada fase do teatro mundial. Por exemplo, na peça Os Persas, que é outro clássico grego, o coro narra o final dos eventos como se fosse um canto de uma epopeia. No teatro medieval, que era bastante marcado pela influência cristã, as peças eram como se fossem carros alegóricos, que cada estação contava um mistério em palcos simultâneos. Os autos, como os autos de Gil Vicente, eram peças que no final tinham um julgamento e que tinha a narração dos fatos para o público. E Tchekov e os realistas fizeram ainda mais, eles fizeram textos com base na falta de ação, ou seja, falta daquilo que é justamente o alicerce do gênero dramático. E no caso do Tchekov, ele imprimiu uma psicologia sutil como se fosse o motor da trama. Ou seja, psicologia sutil, um drama, move pela força lírica no caso dele. E por aí vai. É bastante assunto para falar, né? O Aristóteles assistiu algumas tragédias que hoje você também pode ler. E ele também sentiu o que hoje você também sente quando lê. Só que ele decidiu entender por que ele sentia aquilo. Então o que ele descobriu virou a base de tudo, do teatro grego ao cinema contemporâneo, Shakespeare, os roteiros de séries que nós vemos nos streams. Mas se a gente ficar só na literatura clássica, já tem bastante coisa que nós podemos explorar aqui no canal. Então, comenta aqui embaixo qual parte do teatro ou da tragédia você gostaria de entender melhor. Responde pra gente, quem sabe não vira um tema de um vídeo no futuro. Essa foi uma breve apresentação do gênero dramático. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.